Gente! Minha gente do céu! Vocês não têm noção do que foi o capítulo de ontem de Três Graças. Eu juro que fiquei sem chão, com o coração na mão e a cabeça fervilhando de teorias. E olha que eu já trabalhei com roteiro, hein? Mas o que a gente viu ontem na telinha foi de arrepiar. Se você achou que já tinha visto de tudo, se prepara, porque a Ana Volpe aqui, a sua melhor amiga das novelas, vai desvendar cada micro detalhe, cada olhar, cada suspiro que passou despercebido. Essa novela está virando do avesso e eu vou te contar o porquê. Vocês precisam ver essa cena, ou melhor, rever essa cena que eu vou analisar aqui, porque a audácia da Arminda, o desespero do Joaquim e o mistério que se adensa em torno do Casper, meu Deus do céu, é de parar o scroll de qualquer um. E o que foi aquele fio de cabelo grisalho, hein? Pequenininho, insignificante à primeira vista, mas que carrega o peso de um segredo que pode implodir essa novela. Então, respira fundo, pega seu café, seu chá, seu guaraná, porque a gente vai mergulhar de cabeça nos próximos capítulos BR e você vai descobrir o que os roteiristas estavam pensando e o que vem por aí, que ninguém te contou ainda. Minha gente, vamos começar do começo, do que a gente viu, do que nos fez prender a respiração ontem à noite. A Arminda, a nossa Arminda, deixou o ferro velho, mas a forma como ela saiu... essa mulher é uma peça rara. Ela não saiu derrotada, não saiu arrependida. Ela saiu com um sorriso discreto. Um sorriso que, para quem estava assistindo com o coração na boca, foi um misto de vitória e de uma promessa velada. Era um sorriso quase imperceptível, com um leve levantar do canto dos lábios, os olhos brilhando com um brilho de quem acabou de aplicar o golpe da vida e se deu muito bem. Ela prometeu que voltaria, mas essa promessa, vinda dela, não era de quem volta para pedir desculpas, mas sim de quem volta para pegar o que sobrou, ou para garantir que ninguém descubra seus rastros. O cenário do ferro velho, com aqueles ferros retorcidos, sombras escuras e o cheiro de metal enferrujado, parecia conspirar com a aura dela, um lugar perfeito para esconder segredos e para a consumação de um plano audacioso. A sujeira e o caos do ambiente contrastavam com a precisão cirúrgica de suas ações. Ela tinha dopado o Joaquim, gente. Dopado! Quem diria que a Arminda chegaria a esse ponto? Essa mulher não mede as consequências quando quer algo. Ela usou de um charme dissimulado, de uma falsa fragilidade para se aproximar. E depois, bum, o golpe fatal. O subtexto daquela saída era claro. Ela é implacável e essa escultura era a sua presa. Ela estava ali, no meio daquele caos de sucata, com a alma tão fria quanto o ferro ao redor. E o Joaquim, Marcos Palmeira, pobre Joaquim. Ao acordar, a gente viu nos olhos dele a confusão, a lentidão dos movimentos de quem ainda estava sob efeito de alguma substância. O foco da câmera no rosto dele, que antes era tão vibrante e cheio de vida, agora estava turvo, os olhos demorando a se fixar, a boca seca, a cabeça pesada, a respiração ofegante, quase como um lamento. Ele tocou a têmpora, sentindo a dor latejar. E então, a ficha caiu. Ele foi dopado. Aquela mulher que ele achou que podia confiar, que talvez até pudesse ter um pingo de sentimento, o traiu da forma mais covarde possível. E a constatação, o choque ao ver que a escultura As Três Graças tinha desaparecido do ferro velho. Meu coração partiu junto com o dele. A câmera fez um giro lento pelo espaço vazio onde antes estava a peça. O vazio não era só físico, era emocional. Era o vazio de uma promessa quebrada, de uma confiança destruída. Aquele olhar de desamparo do Joaquim, a forma como ele passou a mão pelo espaço vazio, como se ainda pudesse sentir a textura fria do mármore, foi de cortar o coração. Ele não perdeu apenas uma escultura valiosa,
Ele perdeu um pedaço da sua própria história, da sua paixão, da sua dignidade. A expressão dele, de puro desespero e incredulidade, era a imagem de um homem completamente desorientado, traído em sua própria casa, em seu próprio santuário. Enquanto isso, longe do ferro velho, em um ambiente que deveria ser de confiança, o João Rubens, Samuel de Assis, começou a demonstrar uma estranheza crescente com o comportamento do Casper, Miguel Falabella. A cena deles, em um café chique, com luzes indiretas e uma música ambiente suave, contrastava com a tensão que se instalava entre os dois. O Casper, sempre tão elegante e controlado, estava visivelmente nervoso. As mãos inquietas, mexendo sem parar no talher, os olhos fugindo do contato visual direto. Ele falava demais, atropelava as palavras, se contradizia em pequenos detalhes que para a maioria passariam despercebidos, mas não para o João Rubens, que conhece o amigo como a palma da sua mão. O João Rubens, com aquele olhar analítico, observava cada tique nervoso, cada gaguejo, cada desvio de assunto. A inquietação dele era quase palpável. A gente via na forma como ele cruzava os braços, como ele inclinava a cabeça ligeiramente, tentando decifrar o enigma que o amigo se tornara. O ambiente sofisticado do café, com seus cristais e toalhas de linho, parecia sufocar a verdade que Casper tentava esconder. Era como se a máscara social de Casper estivesse se desfazendo ali, em tempo real, diante do João Rubens, que sentia que o amigo escondia algo importante, algo pesado, algo que poderia mudar tudo entre eles. E os policiais, gente! Os policiais que investigam o caso com aquela seriedade que só a polícia de novela tem, notaram diferenças e contradições nos depoimentos do Casper e do João Rubens. Eles, com a experiência de quem lida com mentiras e meias-verdades todos os dias, perceberam que os detalhes não batiam. O interrogatório deles, feito em salas frias e impessoais, com a iluminação dura revelando cada linha de expressão, intensificou o clima de suspeita. A gente via no rosto dos investigadores um misto de frustração e de certeza de que havia algo muito errado ali. Um deles, com um olhar perspicaz, anotava cada hesitação, cada silêncio prolongado. O cerco estava se fechando e a gente sentia a pressão junto com os personagens. Mas a reviravolta, a cereja do bolo, veio das mãos inocentes do Juquinha. Esse menino é um anjo. Ele encontrou uma pista crucial, gente. Um fio de cabelo grisalho, preso na máscara do Casper. Ah, meu Deus! A cena com a mãozinha pequena do Juquinha segurando o fio, a curiosidade infantil nos olhos dele e a revelação impactante para nós, telespectadores, foi um golpe de mestre do roteiro. Esse detalhe, tão minúsculo, pode complicar ainda mais a situação do colecionador. É o tipo de coisa que só uma criança, com a mente livre de preconceitos e com uma curiosidade genuína, conseguiria encontrar e valorizar. O contraste entre a inocência do Juquinha e a gravidade da descoberta é de uma genialidade ímpar, um símbolo de que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo pelos caminhos mais inesperados. A Josefa, Arlete Salles, essa mulher é um show à parte. Ela compareceu para depor sobre o caso, e a gente sabe que ela sabe de muito mais do que diz. Mas ela tentou despistar a investigação, fingindo falta de memória. A atuação dela, com aqueles trejeitos de quem está velha e esquecida, um olhar vago, um suspiro cansado. Ela se fez de desentendida, usando a idade como escudo, para evitar se envolver ainda mais na história. A gente via na tela que era tudo uma encenação, um jogo de cintura de quem sabe muito bem como manipular situações. Ela não queria se queimar, não queria entregar o jogo, mas, logo depois, ela confrontou a Arminda, e aí a máscara de esquecida caiu por terra. A gente viu a força da Josefa, a raiva contida, o desprezo nos olhos.
Ela deixou claro que as tensões entre as duas estavam longe de acabar, que a rivalidade é antiga e profunda. E para dar uma aliviada na tensão, tivemos o Bagdá, xamã. O Bagdá ficou maravilhado, comemorou como criança ao ver o cartaz anunciando sua própria exposição. Ah, o ego dele inflado, né? Um momento de leveza e de um certo humor, mostrando que a vida segue em outras frentes, mesmo com todo o caos do sumiço da escultura. Aquele sorriso largo, os olhos brilhando de orgulho, ele se vendo no cartaz, era a imagem da realização de um sonho, um pequeno oásis de alegria no meio de tanta intriga. A Gerluce, Sophie Charlotte, tranquilizou a Viviane, Gabriela Loran, que ainda enfrentava as consequências de sua recente prisão. Um momento de irmandade, de apoio feminino, mostrando que nem tudo é intriga e traição. A Viviane, com o semblante cansado, os olhos ainda marcados pelo trauma, encontrou conforto nas palavras da Gerluce, que a abraçou com um carinho genuíno. Era um pequeno lembrete de que, mesmo em meio ao turbilhão, existem laços de afeto e solidariedade. O maior impacto emocional do capítulo, gente, foi a constatação do Joaquim. Aquele momento em que a realidade bateu, a ficha caiu e ele percebeu que havia sido dopado e que a escultura As Três Graças havia sumido. Aquela cena de desespero dele, com a voz embargada, os olhos marejados, revelou a audácia da Arminda e a vulnerabilidade do Joaquim. A gente sentiu o baque junto com ele. A crescente desconfiança do João Rubens em relação ao Casper e a descoberta do fio de cabelo grisalho por Juquinha adicionaram um forte elemento de suspense à trama. Era como se cada peça do quebra-cabeça estivesse se encaixando, mas revelando um quadro muito mais sombrio do que imaginávamos. O cerco está se fechando em torno dos envolvidos no roubo, e a gente sente que a qualquer momento a verdade vai explodir. E o capítulo terminou com a Josefa confrontando a Arminda, um embate direto, com olhares fulminantes e palavras não ditas, deixando no ar a expectativa sobre o que Arminda responderia e quais seriam as consequências desse duelo de titãs. A gente ficou ali, grudado na tela, sem conseguir respirar direito. Minha gente, quando eu trabalhava com roteiros, a gente sempre procurava um objeto que pudesse ser o coração da trama, algo que todos os personagens quisessem por motivos diferentes e que, ao ser roubado ou perdido, desencadeasse uma reação em cadeia que movimentasse a história por semanas, meses. As Três Graças é exatamente isso, um catalisador de paixões, de crimes, de revelações. É a MacGuffin perfeita, mas que transcende a função de mero objeto, se tornando um símbolo de arte, de beleza, de legado, de desejo e daquele poder destrutivo da obsessão humana. E a forma como o desaparecimento dela afeta cada um é uma masterclass de roteiro, juro. A Arminda, por exemplo, é a anti-heroína que a gente ama odiar, ou odeia amar, né? A intenção narrativa com ela é clara, mostrar que a ambição pode ser uma força avassaladora, capaz de mover montanhas e de destruir vidas. Os roteiristas a construíram para ser uma mulher de camadas, que por fora pode parecer charmosa e sedutora, mas por dentro é fria e calculista. As roupas dela, sempre em tons mais sóbrios, cortes retos e elegantes, simbolizam essa fachada de controle, de quem está sempre um passo à frente. O sorriso dela ao sair do ferro velho, aquele sorriso sutil, é a cereja do bolo da sua construção. Não é um sorriso de alegria pura, mas de satisfação por um plano bem executado, de quem se sente poderosa. Ela roubou a escultura, sim, mas não é só pelo valor monetário. Existe uma sede de poder, talvez até uma busca por reconhecimento ou por uma revanche contra um sistema que ela sente que a oprimiu. Os roteiristas estão nos mostrando que a vilania dela pode ter raízes mais profundas do que a gente imagina
e que esse roubo é apenas um passo em um arco de personagem que busca ascensão a qualquer custo. E o Joaquim, gente? Ele representa a bondade ingênua, o coração puro que é facilmente manipulado pela malícia. O arco dele, que antes era de um homem apaixonado pela arte e pelo seu trabalho no ferro velho, agora se transforma. Aquele espaço que era seu refúgio, seu santuário de memórias e de objetos com alma, foi violado. A escultura para ele não era só uma peça de arte, era um elo com o passado, com a beleza que ele via no mundo e talvez com a memória de alguém. Os roteiristas, ao fazê-lo ser dopado e traído, estão pavimentando o caminho para uma transformação. Ele vai ter que endurecer, vai ter que aprender a desconfiar, a lutar. E o ferro velho, com suas peças quebradas e esquecidas, é um cenário simbólico perfeito para sua própria alma, que agora se sente em pedaços. Quando se trata do Casper e do João Rubens, a gente vê a intenção de explorar a fragilidade da amizade diante da ganância e dos segredos. O Casper, sempre tão polido e eloquente, agora gagueja, se contradiz. A tensão do corpo dele, a forma como ele evita o olhar do amigo, é um prato cheio para nós, telespectadores. E para o João Rubens, que está ali, na linha de frente, sentindo a rachadura na relação. Os roteiristas usam a máscara do Casper, que a gente viu com o fio de cabelo, não só como um adereço, mas como um símbolo da sua própria dissimulação, da sua tentativa de esconder sua verdadeira face. O fio grisalho, por sua vez, é um detalhe tão pequeno, mas tão poderoso. É o toque de realismo que a gente ama em novela, a prova concreta, a ponta do iceberg que vai desvendar um segredo muito maior. É a intenção de mostrar que, por mais elaborados que sejam os planos, sempre há uma falha, um rastro que a verdade deixa para ser descoberta. E o João Rubens, com seu senso de justiça e lealdade, se torna o elo moral da trama, o contraponto à ambiguïté de Casper. Ele vai ter que escolher entre a amizade e a verdade, e isso é dramático demais. A Josefa, ela é a matriarca, a guardiã de segredos antigos, a personificação da velha guarda, que tenta manter as aparências a todo custo. A encenação da falta de memória dela é um artifício clássico de roteiro, para criar suspense e sugerir um envolvimento mais profundo. Ela não é só uma testemunha, ela é parte da tapeçaria de segredos que envolvem a escultura. A confrontação dela com a Arminda não é apenas uma briga, é um choque de gerações, um embate entre o passado e o presente, entre a tradição e a audácia da nova vilania. A Josefa representa o peso da história e a Arminda a força disruptiva que vem para quebrar tudo. Em roteiro, a gente chama isso de conflito geracional e é sempre muito rico. E o Juquinha, gente? O Juquinha é o inocente que, sem querer, se torna o catalisador da verdade. Quantas vezes em novelas a gente vê uma criança, com a sua pureza e falta de malícia, tropeçar na pista mais importante? É um toque de poesia, de destino, mostrando que a verdade não pode ser escondida para sempre e que, às vezes, ela vem pelos caminhos mais improváveis. A escultura em si não é só um objeto de arte, é o centro gravitacional da novela. Ela simboliza a beleza que pode ser corrompida, o desejo que pode levar ao crime, a história que se repete. Sua ausência agora não é apenas um roubo, é um vazio que precisa ser preenchido, uma lacuna que os personagens vão lutar para preencher, cada um à sua maneira, com suas próprias motivações. Quando eu trabalhava nos bastidores, a gente sempre planejava esses cliffhangers, esses finais de capítulo que deixam a gente roendo as unhas. A forma como a tensão foi construída, com várias frentes de investigação e mistério, é intencional. É para nos manter vidrados, especulando. A novela está nos ensinando que a verdade é multifacetada e que cada personagem tem um pedaço dela, um pedaço do quebra-cabeça.
E os roteiristas estão sendo geniais em nos dar essas migalhas, essas pistas, para a gente ir montando a história junto com eles. É um jogo inteligente com o público e eu adoro isso. E agora, minha gente, se preparem porque a gente vai entrar na parte mais quente do nosso papo. Os rumores de bastidor e o que vem por aí em Três Graças. Eu juro que fiquei sabendo de coisas que vão explodir a cabeça de vocês. Me chegou que a Arminda não vai vender essa escultura tão fácil, gente. Não, não, não. Circula nos bastidores que ela tem um plano muito maior do que simplesmente lucrar com a venda. O que eu ouvi é que ela pretende usar as Três Graças como moeda de troca, como um trunfo para conseguir algo muito mais valioso que dinheiro, poder e vingança. Tem gente falando que ela pode estar ligada a um grupo de colecionadores ilegais, sim, mas que esse grupo é apenas um degrau para ela alcançar um lugar na alta sociedade, ou até mesmo se vingar de alguém que a humilhou no passado e que tem ligações diretas com a Josefa. Ela quer não só a escultura, mas a ruína de quem a subestimou. A Arminda pode até mesmo estar planejando expor a escultura de forma clandestina, usando-a para chantagear alguém. Imaginem a ousadia! E o Joaquim? Ah, o Joaquim. Eu juro que fiquei sabendo que ele vai se transformar numa espécie de detetive amador, mas com sangue nos olhos. Depois do trauma de ser dopado, ele não vai deixar barato. Me contaram que ele vai contratar alguém do submundo, alguém sem escrúpulos, para seguir cada passo da Arminda. A caçada vai começar. E o nosso romântico do ferro velho vai mostrar que tem um lado vingativo que ninguém conhecia. E o tal fio de cabelo grisalho do Casper? Prestem atenção. Os bastidores fofocam que aquele fio não é do Casper, não. É de uma misteriosa terceira pessoa que ajudou a tirar a escultura e que logo vai ser revelada e chocar a família inteira da Josefa. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua teoria para esse fio de cabelo grisalho? E o que você faria no lugar do Joaquim para se vingar da Arminda? Deixa aqui nos comentários, porque as teorias mais malucas a gente traz para o próximo vídeo.